Muito bem, feliz sábado a todos, todos sejam bem-vindos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Vamos continuar o nosso estudo das doutrinas da Igreja Adventista, né? Estamos agora nessa nova temporada aqui de estudos a respeito das doutrinas da Igreja. Vamos conhecer melhor as doutrinas que a Igreja Adventista professa, aquilo que nós entendemos como sendo as doutrinas bíblicas necessárias para a nossa salvação, né? Nós reunimos essas doutrinas todas e temos 28 doutrinas que são a base da Igreja Adventista, né? Então, pela graça de Deus, nós vamos estudar todas elas para termos uma boa noção da fé que é professada pela igreja, não é? Hoje eu quero abordar com vocês o tema da igreja propriamente dito, né? O que é a igreja, por que a igreja foi formada, né? Qual o objetivo da igreja existir, né? Dela estar formada e estruturada dessa forma. Como foi que ela começou, de onde surgiu a ideia de fazer a igreja, né? E qual é realmente a missão da igreja, tá certo? Então hoje eu queria abordar com vocês essa questão. A igreja é uma comunidade de crentes, é um ajuntamento de pessoas que amam e que professam a Jesus Cristo como sendo o seu Criador, o seu Senhor, o seu Salvador também, né? Nós temos muita coisa em comum quando nós nos unimos, tá certo? Como comunidade. A linha mestra dessa união é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo. Jesus é o centro de toda a Bíblia. E por que Jesus, nós nos unimos em torno do nome de Jesus Cristo? Porque Jesus foi o autor da nossa redenção. Foi Ele que proporcionou uma segunda chance para o ser humano, né? Sem o sacrifício de Cristo, a gente estaria perdido para sempre, né? Por isso que Jesus dizia, eu sou o caminho, né? Não há outro além de mim. O caminho da salvação passa por Jesus Cristo, né? Então, quando nós professamos a Jesus Cristo, nós nos unimos nessa mesma fé e tudo fica muito mais fácil de caminhar, né? Todos com a mesma fé. Então, em Cristo nós somos todos unidos. E Paulo tem um texto ali em Romanos 12, 5, se quiserem abrir a Bíblia, Romanos 12 e o verso 5. Paulo era um homem que tinha uma visão muito clara de igreja, muito clara de comunidade cristã. Ele fundou várias igrejas, né? O Paulo foi chamado por Cristo um pouquinho depois que ele chamou os apóstolos, né? Alguns anos depois, Paulo chama a Cristo para ir pregar, e deu a ele um ministério de pregação fora do grupo que ele deu para os apóstolos, né? Paulo foi pregar exclusivamente para os gentios. Os gentios eram chamados assim, aqueles que não eram judeus, da religião judaica. Todos que eram fora da religião, eles chamavam de gentios. E Paulo foi pregar para essas pessoas. E Paulo tinha essa noção muito boa. Aí olha o que ele diz aqui em Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, na verdade nós somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Paulo usou muito essa metáfora do corpo humano para explicar o que era a igreja, né? Paulo disse assim, a igreja é como o corpo humano.
tem vários membros, né? Mas todos fazem parte do mesmo corpo. E todos são necessários. Porque a sua mão é necessária para fazer algo, mas o seu pé também é, o rim também é, o coração também, cada um tem uma função. Então, Paulo explicou à igreja dessa forma, e fica fácil da gente entender, né? Que nós somos uma diversidade de pessoas, cada um veio para a igreja com uma carga, né? Com aquilo que ele trouxe de aprendizado, do meio ambiente onde ele viveu, da família, de tudo que foi ensinado e que é diferente um do outro, com a sua personalidade, né? Que também é diferente, mas todos nessa mesma diversidade, eles podem estar unidos em Cristo. E Cristo nos une mesmo a despeito da nossa diversidade. Então, Paulo falava muito da unidade na diversidade. Então, eu posso pensar diferente de você, e você diferente de mim. Você pode ter sua própria opinião, né? A respeito de tudo, da vida, da Bíblia, de tudo, e eu ter a minha, e ainda assim nós sermos unidos em Cristo e convivermos numa boa como amigos cristãos e irmãos. Essa é a ideia da igreja, né? Deus não espera que a gente pense todos iguais, né? Que sejamos todos iguais em tudo, no pensamento e tudo mais. Podemos ter ideias diferentes, né? A igreja é a continuidade daquilo que já foi no passado, desde os tempos antigos, né? Nós estamos dando continuidade e fomos chamados por Deus para sair do mundo, né? No mundo no sentido de viver o que o mundo vive, sair do mundo, nos unir em Cristo com um propósito. Então, nós estamos dando continuidade àquilo que os povos antigos que foram chamados por Cristo já fizeram, né? A família de Deus é a igreja. A nossa família de Deus é a família da igreja. E é assim que a gente precisa ver a igreja, né? Às vezes acontecem rusgas, né? Então eu dizia que nós estamos estudando a respeito, o tema hoje é a igreja de Deus, certo? Como ela foi formada, qual é o propósito de estarmos reunidos como igrejas, né? E reunidos como igreja. Porque de onde surgiu a ideia da igreja, né? Então nós estamos estudando isso daqui. Então eu estava dizendo que a igreja é a nossa família, e é assim que a gente precisa ver, né? Como Cristo nos uniu como irmãos, estamos juntos aqui com um propósito, o mesmo propósito. Então nós temos que olhar para a igreja como uma família, né? E a família, e como toda família, sempre tem alguns percalços, né? Mas cabe a nós, né, com a ajuda do Espírito Santo, tirar esses pequenos problemas e tal, e continuar a caminhada com o propósito que Cristo nos deu ao formar a igreja, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Paulo escreveu muito a respeito disso. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o que dirige a igreja. Cristo tem um compromisso com essa igreja de levar essa igreja até a vitória final. Amém? Até a vitória final. Cristo voltou para Deus, voltou para os céus para assumir o seu trabalho de sumo sacerdote no santuário celestial, mas enviou o Espírito Santo e disse assim: não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar com vocês até o fim. E é como se eu estivesse junto com vocês. Então, temos hoje a ajuda do Espírito Santo e
Cristo está dirigindo essa igreja e vai dirigir até a vitória final. A igreja é apresentada também na Bíblia como a noiva de Cristo. Cristo se casou com essa igreja, né? E ele vai voltar, o noivo vai voltar. Aquela parábola que ele contou das virgens explica bastante isso, né? O noivo está para vir e ele vem para buscar a sua noiva, que é a igreja dele, para viver com ele, para sacramentar o casamento e viver com ele para sempre. Essa figura é muito legal, né, que tem na Bíblia. É apresentada como a noiva, e Cristo morreu por ela, né? E então, através da igreja, que uma vez revestida pela justiça de Cristo, é que vai mostrar ao mundo o verdadeiro reino de Deus, a essência do reino de Deus, as riquezas da misericórdia de Deus, do amor, da graça de Deus. Somos nós que precisamos expressar e revelar isso para o mundo que ainda não conhece exatamente o reino de Deus. Então é através da igreja que Cristo pretende mostrar ao mundo o seu reino de graça, né? A essência do seu reino. Então Deus deu à igreja o dom do Espírito Santo para isso, né? Espírito Santo rico, pleno, abundante, ele, na nossa vida, na vida da igreja, ele se constitui como se fosse uma muralha de proteção contra as hostes de Satanás, né? O pano de fundo daquilo que nós vivemos é exatamente o grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo querendo nos salvar para o seu reino, Satanás querendo nos destruir para a morte eterna. Então, o Espírito Santo veio para nos blindar, nos dar poder como uma muralha de fogo contra as investidas de Satanás. Ele nos dá poder para isso. E quanto mais eu me apego a Ele, pela comunhão, pela vida espiritual, né, pelo relacionamento com Ele, com os céus, mais eu fico protegido das investidas de Satanás. E a igreja nos ajuda muito nesse processo, né? Aqui é o local quando a gente vem, a gente tem comunhão com os irmãos, mesmo essas brincadeiras que a gente faz aqui, né, fora do momento do estudo, elas são saudáveis para nos manter juntos, né, como amigos. Até essa semana tivemos discutindo isso aí em reunião de anciãos e pastor. A gente precisa ter um momento social mais frequente na igreja. A gente só tem muito trabalho de pregar o evangelho, claro, é importante, mas precisa ter um momento social, né? Então, primeiro movimento, a gente vai fazer um almoço ali de anciãos e famílias com o pastor, e aí vamos bolar aí o que a gente vai fazer para depois com a liderança, com a igreja, porque esse momento social também é importante, né? E Cristo nunca imaginou um cristão sério, sisudo, carrancudo. Tem cristão que é assim, né? Parece que foi batizado no vinagre. O cara saiu do tanque batismal azedo, não brinca, não sorri. O cristão que vive a essência do cristianismo, ele é alegre. Não é aquele cara que vive reclamando da vida, né? Tá um dia lindo, maravilhoso, um sol, ele fala assim, né, mas tem uma nuvenzinha ali, acho que vai chover. Então tem gente que só enxerga as coisas ruins, né? E deixa de viver a vida como ela é, né? Então, a igreja é também a propriedade de Deus. E Deus constantemente zela pela igreja. Tem uma figura no capítulo 1 de Apocalipse,
que eu acho fantástica. João, quando tem a visão do Apocalipse, ele ouve uma voz atrás dele, e quando ele se vira, aí ele vê uma cena. E a cena é ele vê Cristo andando no meio dos 7 candeeiros, tinha 7 candeeiros acesos e Cristo no meio, andando. E aí depois o anjo explica para João que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas para quem aquelas cartas foram endereçadas. E Cristo era aquele que mantinha as igrejas acesas, fumegantes, vivas. E ele tem também em sua mão os líderes das 7 igrejas, na sua mão direita. Essa é a visão que João viu, e eu fico assim, essa visão eu acho fantástica, né? Ela me atrai muito, porque Cristo é aquele que está no meio da sua igreja, é aquele que mantém as chamas acesas com o seu espírito, energizando os cristãos, e além disso ele tem na sua mão direita os líderes da igreja. E o anjo explica que aqueles que estavam na mão de Cristo eram os líderes da igreja. Então eu gosto de ver o pastor como o líder da igreja, como sendo aquele que Cristo o mantém na sua mão direita, dando força, né? Dando sabedoria para guiar as ovelhas. O pastor pode errar, claro que ele pode pisar na bola, mas ainda assim é aquele que Cristo mantém na sua mão direita, né? Eu gosto de ver o pastor assim. Então, cuidado antes de falar mal do pastor. Lembre-se que ele está aqui porque Cristo o trouxe para cá, não é? Ele pode errar, ele é ser humano, como todos nós, mas é aquele que Cristo mantém em sua mão direita. Muito bem. Já falei aqui do Espírito Santo, né? Agora, olhe só uma coisa. A maior ambição da igreja de Deus, da igreja que ele formou, que somos nós, aqui na terra, é a de cooperar com os céus, de cooperar com Cristo, na obra de salvar as pessoas. A igreja existe por causa dessa missão, de levar o evangelho ao mundo. Porque veja, Deus fez uma aliança com Abraão e disse para ele, eu vou te abençoar, você vai ser pai de uma grande nação, vocês vão ser o meu povo. Não que Deus não amasse os outros povos, mas Deus escolheu um povo que tinha uma missão de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, de levar a mensagem para todos os outros povos. Então, esse povo foi escolhido por Deus, separado, por isso é chamado de santo. O sentido de santo na Bíblia não é esse sentido que a gente conhece assim, o cara é santinho, nunca erra, nunca peca. Não, santo na Bíblia é aquele que é separado do mundo, com o objetivo de viver a vida com Cristo e levar o Evangelho. Então, esse povo foi chamado, separado, chamado de santo. Pedro diz assim, vocês são povo, nação santa, sacerdócio real, né? Povo de propriedade de Deus, se referindo à igreja. Então, Deus chama esse povo e dá a ele essa missão honrosa de levar a palavra de Deus a todos os outros povos, a todo mundo. Por isso que Deus disse, vocês vão ser abençoados, e através de vocês eu vou abençoar todas as nações. Muito bem, o povo foi chamado, Deus trabalhou com esse povo durante todo o Velho Testamento, a gente vê isso daí, trabalhou, chamou, fez milagres, fez de tudo, mas o povo, no final, não aceitou o privilégio de ser o povo escolhido e para levar a mensagem de Deus. Então, Cristo vem, ainda faz o último apelo, mas o que acontece? Ele veio para os seus não o receberam,
eles acabam por matar a Jesus e depois perseguir os apóstolos, rejeitando então essa primazia de ser o povo que levaria a mensagem de Deus ao mundo. Então, a partir da lei de Jesus, e especialmente da morte de Estevão, é quando os judeus dizem assim, não aceitamos a Jesus Cristo, não queremos saber e fim de papo. E aí, então, agora, Cristo tinha dado instruções aos discípulos para que formassem a igreja e fosse pregar no mundo inteiro, e agora todos que aceitassem a Jesus Cristo seria, então, esse povo, o povo que iria pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, esse privilégio saiu do povo judeu que Cristo havia chamado e passou agora a todos aqueles que aceitassem a Jesus Cristo, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje, de aceitar essa missão e pregar o evangelho. Então, a igreja existe por causa dessa missão, tá certo? Não fosse essa missão, talvez não havia sentido de haver a igreja, né? Então, agora, essa igreja está prestes a entrar num desafio final, no seu mais duro conflito, que é vencer as hostes do mal que se configuram aí, se arregimentam para a batalha final, né? Nós estamos nos aproximando do final da história desse mundo. A igreja será mais uma vez alvo de Satanás, de perseguição. Então, o conflito mais duro da igreja está por vir e Deus prometeu que nós, no final das contas, sairíamos vencedores. Se você não crê nisso, é porque você não foi ainda até o final da Bíblia, as 2 últimas páginas. Você vai ver que tudo vai acabar bem, né? Tudo vai acabar com a vitória do povo de Deus. Porque Satanás jamais vai prevalecer contra Deus, tá certo? Satanás é criatura e Deus é o Criador. Deus fará toda a sua vontade. E ele disse, vou levar essa igreja até o final. E vou resgatá-los e vou levar para viver comigo eternamente. Então, a vitória é garantida. A vitória é garantida. Então, esse povo que é chamado de Deus, de igreja, é o povo de Deus. Agora, eu quero fazer um contexto aqui para a gente entrar mais assim no mérito da questão. Como é que surgiu a igreja, a ideia de igreja, né? Veja, vou voltar lá desde o início. Quando Deus cria o ser humano, ele cria Adão e Eva, e como é que eles se reuniam? A Bíblia diz isso. Todos os dias, na viração do dia, Gênesis 2:8, Deus vinha para conversar com o casal. Ele se reunia todos os dias, né? Ele vinha todos os dias para conversar com Adão e Eva. Aliás, é Gênesis 3:8. 3:8. Tem essa passagem que Deus vinha. Então, não havia ainda mais ninguém, só Adão e Eva. Então, Deus tinha esse desejo de se relacionar com eles e vinha todos os dias. Aí acontece o pecado, ali em Gênesis 3, acontece o pecado, né, a partir do verso 15. Então as coisas mudam de figura, o tempo vai passando, e aí quando chega um pouquinho mais na frente, aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Aqui já estamos vivendo o período que Moisés tira o povo de Deus do cativeiro egípcio e está no meio do caminho levando o povo para a terra de Canaã. Então veja como Deus logo, ele tem a ideia de se relacionar com o seu povo. Pode ler para a gente, Vitor?
farão um santuário, e habitarei no meio deles. Certo, é isso aí. O pecado aconteceu, o povo foi crescendo, e o pecado também, junto. Depois eles são cativos lá no Egito. Deus suscita Moisés e manda retirar o povo e levar para a terra de Canaã, porque Deus tinha um compromisso com aquele povo, tinha uma promessa para aquele povo, que prometeu ao seu servo Abraão. E Deus manda tirar o povo e levar para a terra de Canaã. No meio do trajeto, ele chama Moisés e diz: quero que faça um santuário, faça um templo. Eu quero estar com vocês e quero me relacionar através do templo. Então chama Moisés, dá instruções, mostra talvez um vídeo em 3D do santuário celestial. Eu quero que faça igual essa cópia aqui. Moisés faz o santuário, né? E Deus começa a se relacionar com o povo. A ideia de igreja, a ideia de templo é de Deus. Desde o início. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Muito bem. O tempo vai passando, aí veio a era dos reis, né? Primeiro Saul, depois Davi. E Davi tem a ideia de fazer o templo, aí Deus fala: não, você é muito sanguinário, derramou muito sangue, você não vai construir o meu templo. Quem vai fazer isso é o teu filho, Salomão. E eu vou dar paz para Salomão. É interessante esse relato bíblico. Deus diz assim: eu vou dar paz. Durante a vida dele vai ser um momento de paz, não vai ter guerra. Davi guerreou muito. No tempo de Davi teve muita guerra. Davi matou muita gente, derramou muito sangue. Então Deus disse: eu vou dar paz para o povo durante um período, vai ser o período de Salomão. Ele vai construir o meu templo. Muito bem, Salomão constrói o santuário, né? Para que Deus pudesse habitar e ter relacionamento com o povo. O tempo vai passando, depois esse santuário foi destruído, a gente estudou isso aqui, né? Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói tudo, queima tudo, tira os objetos sagrados, leva para a Babilônia, foi destruído, e depois passa o tempo, aí Ciro vem, vence Babilônia e dá ordem para reconstruir o templo é reconstruído novamente, porque tinha um propósito, né, de ajuntamento das pessoas. O tempo passa e aí chega na época de Cristo, o templo está lá, bonitão, né? Querem ver isso? Mateus 24, pega aí Mateus 24, e a partir do verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É isso que está aí? Os discípulos, o templo era fantástico na época de Jesus. Foi construído por Herodes no ano 19 a.C. Então era um templo muito bonito. E os discípulos chamaram Jesus e falaram: vem ver aqui, olha essa maravilha. E aí o que é que Jesus diz aí em seguida? Jesus, porém, disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava se referindo aqui à destruição do templo que aconteceu no ano 70 da nossa era, logo depois da morte de Jesus, né? E da maioria dos discípulos e tal, quando o Marechal Tito invade Jerusalém, destrói também tudo, queima tudo e destrói o templo. E os judeus até hoje não têm mais o templo que eles tinham desde aquela época. Mas o que é que eu estou trazendo aqui para vocês? A evolução de como Deus decidiu se relacionar com seus filhos através de um local, de um templo, de um santuário, de uma igreja, para poder ele se manifestar e se relacionar com os seus filhos. Então, a ideia de igreja, de santuário, é uma ideia de Deus, né? Então, aí nós passamos por diversas situações. Jerusalém sempre foi muito cobiçada, sempre foi muito atacada, o templo foi destruído várias vezes, mas era a ideia de Deus. Até que Jesus funda a igreja com os 12 apóstolos, né?
Jesus vem, chama os 12, anda com eles 3 anos e meio do seu ministério, treina aquelas pessoas, né? Mostra através da sua vida como é a vida de um cristão, e depois que vai embora, diz para ele, olha, agora vocês vão a todo mundo e preguem o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, forme discípulos, crie, pregue o Evangelho a todo mundo. E aqueles homens imbuídos pelo poder do Espírito Santo, né, que Jesus prometeu e enviou, isso está ali registrado em Atos 2, eles pregam o Evangelho de uma forma que eles incendiam o mundo daquela atualidade. E a igreja explode exponencialmente. Triplica, quadruplica em números. As pessoas aceitaram o Evangelho e foram se convertendo ao cristianismo. E as pessoas foram formando a igreja, foram sendo batizadas, e é isso que nós fazemos até o dia de hoje, dando continuidade ao que era a igreja. Carlos? Mas pode me tirar uma dúvida, esse templo de pedra, que foi construído depois, quem que podia frequentar esse templo? Qualquer judeu ou eram somente os levitas? Porque no santuário de Moisés, só os levitas podiam entrar lá dentro. Qualquer outra pessoa que entrasse era fulminada. E esse de pedra, quem que frequentava esse templo? Todos. Todos? Os judeus. Todos. O templo era para eles se reunirem. Eles se reuniam no pátio do templo também, e lá também havia adoração do jeito que era o santuário anterior, né? Isso que você está se referindo era a parte do lugar santo e do santíssimo. O santuário que Moisés construiu, que era uma cópia do santuário celestial, ele tinha 3 partes. O pátio, que era o local de sacrifício dos animais, né? Tinha o tanque e tudo mais. Depois tinha o lugar santo, que só quem entrava era o sacerdote, Que né? levita. Uma vez 2 vezes por dia. E depois tinha o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar o pecado de todo o povo, né? Então, esse santuário era um santuário móvel, né, que montava e desmontava, porque eles estavam no caminho do deserto para Canaã. Depois, quando eles se assentam na terra de Canaã, então Salomão constrói o santuário fixo. Ali agora é o santuário fixo, né, com as mesmas características, né, mais fixo. Mas depois, com o tempo, os judeus começam a se reunir também no templo, e aí tem um novo templo, que é esse que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Então eles se reuniam também ali para suas orações e tal, e também no pátio. Agora olha uma coisa em Atos capítulo 2, vai em Atos capítulo 2, veja uma coisa, aquilo que eu estava dizendo sobre o crescimento da igreja. Os apóstolos começam a pregar com o poder do Espírito Santo, e o que vai acontecendo, que a gente vê na evolução da igreja, Atos 2 e o verso 41. Se você ler um pouquinho os versos anteriores, você vai ver que Pedro, a partir do 14, do verso 14 ali, Pedro começa a pregar um sermão. E o resultado desse sermão é que no 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas se converteram a partir desse sermão de Pedro. Só num sermão, naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas aceitam o cristianismo, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo, a igreja foi crescendo de uma maneira poderosa por causa do poder do Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, e essa era a ideia de Deus, a ideia de Deus. E aí, a partir daí, várias igrejas foram fundadas pelos apóstolos, e depois também por Paulo, né, que veio, de forma que agora nas cidades,
quase todas, haviam grupos de irmãos juntos formando uma igreja. Diga, Jana. É Atos 2, verso mesmo. 2:41, que fala sobre o batismo de quase 3.000 pessoas depois daquele sermão de Pedro, é isso? Achou aí? Muito bem. A igreja, naquele momento, aonde se reunia as pessoas naquele momento, nesse momento, né, que nós estamos falando, no início da igreja, a gente costuma chamar a igreja apostólica, a igreja, tem mais outro nome, igreja apostólica, quer dizer, a igreja de Cristo, que foi a igreja fundada pelos apóstolos, né? A igreja primitiva também chamam. Mas nesse momento as pessoas eram batizadas e tal, mas não havia templos espalhados nas cidades. Havia o templo de Jerusalém. Então eles começavam a se reunir nas casas das pessoas, né? E também começaram a se reunir nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram as escolas dos profetas, as escolas dos judeus, onde eles se reuniam para estudar a Bíblia. E como a boa parte dos judeus foi aceitando o cristianismo, foi se convertendo, as sinagogas passaram a ser, então, agora local de reunião, para eles estudarem a palavra de Deus, como se fosse uma igreja. É por isso que você encontra aí no relato dos evangelhos, Jesus indo à sinagoga num dia de sábado, pregando, né? Abrindo a Bíblia lá no livro de Isaías e pregando sobre a profecia de Isaías, era na sinagoga. Então eles começaram a se reunir, tanto nas casas como nas sinagogas, né? Isso foi até praticamente o ano 300 da nossa era, quando depois vem Constantino. Constantino se auto-intitula agora cristão, deixou de ser católico e passa a ser cristão, ele se diz, né? Entre aspas. E agora ele acha que o imperador não pode se reunir nas casas das pessoas e nem em sinagoga, ele precisava de um templo. Então ele manda construir esses templos magníficos que a Igreja Católica tem até os dias de hoje, templos imensos e tudo mais. Então a igreja, nessa ocasião, que se reunia nas sinagogas, nas casas das pessoas e tal, eram grupos pequenos, menores, passou agora a se reunir em grandes templos e tudo mais, né? E a gente viu que depois dessa época para frente, até ali a época da Reforma e tal, o que houve mesmo foi uma decadência espiritual da igreja, né? Porque há uma questão nos dias de hoje, inclusive, que a gente debate, que é a respeito do tamanho da igreja. Qual é o tamanho ideal para uma igreja, né? Então, o que a gente vê? A gente percebe que a igreja, quanto maior, mais problemática ela é. Mais dificuldade as pessoas têm de gerenciar uma igreja grande. E eu não sei quantos de vocês já foram numa igreja, estou falando da igreja adventista, que tem 3.000 membros, por exemplo. Eu já fui em várias. A igreja de Curitiba tem isso, a igreja das nossas universidades aqui, do UNASP, de São Paulo, Engenheiro Coelho, lá em Hortolândia. Você entra e sai e ninguém sabe quem você é, praticamente, ninguém te percebe, porque é tanta gente, né? Você não tem aquele relacionamento mais pessoal como você tem numa igreja pequena, não é? Aqui já é uma igreja grande. E às vezes eu entro na igreja, eu vejo pessoas que eu nunca vi. Caramba, como tem gente nova aqui que está chegando à igreja e eu nem conheço, nunca vi falar. Quanto maior a igreja, mais difícil, já dou a palavra, de administração, e mais esse problema a gente tem, né? Você imagina uma igrejinha pequena de 50 membros, se um falta, todo mundo sente falta, já liga lá, e o que aconteceu? Está tudo bem com você e tal, né? O relacionamento é melhor, a gente tem, assim, sei lá, uma amizade maior, não é?
do que uma igreja grande. Uma igreja grande é problemática. Não importa o tamanho, quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali. Então, o pequeno grupo que nós temos hoje, né, e está sendo difundido bastante aí, já há alguns anos, é uma ideia boa, né, de um pequeno grupo de irmãos que moram perto e tal, se juntam para estudar a palavra, se fortalecer um com os outros. Isso é muito bom. Agora, quando você se reúne num lugar com muita gente, é muito complicado e os problemas são maiores, né? Então, veja, tem um outro texto aqui, Atos, já está em Atos aí, vai em Atos 5:42. Veja como os cristãos da época dos apóstolos, como eles viviam. Atos dá muita informação a respeito de como era a igreja, né? Como ela crescia, como o Espírito Santo agia e atuava diretamente com as pessoas, como ele orientava a igreja. Na verdade, o livro de Atos exatamente o nome diz isso, Atos dos Apóstolos, né? O que é que os apóstolos fizeram, imbuídos pelo Espírito Santo, e você vai ver que é no livro de Atos onde o Espírito Santo mais aparece ali, agindo e dirigindo os apóstolos para a pregação do Evangelho, para a organização da igreja, para tudo, né? Então, só um minuto. Atos 5:42 diz aí, todos os dias no templo e nas casas, está vendo? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, eram os lugares em que ele se reunia, nas casas e no templo. Em outra passagem ali, em Atos 2:46, ainda fala disso, que eles participavam na igreja e também nas casas, e ainda diz que eles repartiam pão. Querem ver isso? Atos 2:46, está pertinho aí, só voltar 2 páginas. 2:46. No 42, a partir do 42, está falando da união dos cristãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. E no 47, louvando a Deus, aliás, 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era uma comunidade unida de irmãos, comiam juntos, participavam do estudo juntos, né? A igreja como nós temos hoje é ideia de Deus. E Deus gostaria que nós congregássemos como igreja, tá certo? Talvez não tão grandes, talvez menores, né? Mas congregássemos como igreja. Agora, muitos vêm para a igreja, aceitam a Cristo, até se batizam e se juntam ao povo, mas não gostam de vir à igreja. E a pandemia ajudou muito nisso. Hoje, a pandemia tirou muita gente da igreja que não voltou mais para a igreja. Está lá no conforto da casa, embaixo das cobertas, com a televisão, não vem mais na igreja. Mas, queridos, eu quero dizer o seguinte, isso é um erro. É um erro. Até porque a Bíblia ensina, quer ver um verso? Hebreus, vá lá. Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é a volta de Cristo. Então, Paulo recomenda que não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Vou jogar uma praga para você agora. Vou jogar uma praga. Não deixe de vir à igreja, não. Não deixe de vir à igreja. Senão, sabe o que vai acontecer? Você pode esfriar. A igreja é como uma fogueira. Nós somos as brasas. Quando a gente está junto, aquecido, a chama está alta, estamos brilhando,
Mas separa uma brasa da fogueira e deixa ela fora. Ela vai esfriando, 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 até morrer. Espiritualmente eu estou falando, né? É isso que acontece quando a gente deixa de congregar. Por isso Paulo, que tinha uma boa noção do que era uma igreja, recomenda que não deixe de congregar. E a pandemia foi talvez uma ferramenta que o inimigo usou aí eficazmente para desmantelar a igreja como um todo, né? Porque teve muito problema, muita dificuldade, a igreja teve que se readaptar ali para poder continuar sobrevivendo. Depois tirou muita gente não voltou mais para a igreja. Enfim, ficou toda essa dificuldade, mas a igreja, ela nos edifica espiritualmente. Quando você vem à igreja, você tem momento de oração, você tem momento de louvor, você tem momento de ouvir a palavra de Deus, para saber o que é que Deus tem para te dizer no coração. Às vezes você está lá e o Espírito Santo usa o pregador com um determinado tema para tocar no teu coração, para você consertar eventualmente algo que não está bom na tua vida espiritual. É aqui na igreja que você tem essa oportunidade. É um momento de adoração nos dízimos e oferta, quando você devolve para Deus os dízimos e as ofertas. Isso faz parte da adoração, é o reconhecimento que você tem de Deus, né? Então a igreja, ela nos edifica, ela é o corpo de Cristo, e nenhum membro do corpo pode subsistir fora do corpo. Ou pode? Corta a sua mão e deixa ela fora, ela vai continuar vivendo? Não. Não. É na igreja, é a unidade que nos mantém como igreja. Tá certo? Vamos encerrar por aqui, eu já extrapolei o tempo, infelizmente, mas a gente tem muito para ver ainda a respeito da igreja, tá? Como organização. Sábado que vem estamos aí. Todos convidados, menos o Vitor e a Isabela. Vocês não estão convidados sábado que vem. Estão proibidos de vir. Proibidos de vir. Mas não de congregar, lá em Guimarães. Guimarães? Manda notícia quando chegar lá e tal, para falar que está tudo bem, chegou, beleza? Vamos manter contato, né? Tem muita coisa para estudar ainda. Isso, vamos... Olha, quero partilhar aqui com vocês, esse último minutinho, uma experiência dessa semana. Sábado passado a gente teve uma festa bonita aqui, não foi? Você perdeu. Cara, foi... Eu vim para a TV, assisto ao vivo. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Aqui no verso... Embaixo das cobertas, um travesseirão nas costas, celular, e falar, para que eu vou na igreja? Vou assistir aqui. Foi pós-operatório. Professor, o senhor errou. O senhor disse que Paulo escreveu para os hebreus. Não. Ah, é, não. Paulo escreveu para o Carlos. Pro Carlos. Para congregar. Ó, Eu estou em pós-operatório, tem dias que... sábado... Sábado nós tivemos uma festa bonita. Eu via ela com o filhinho dando lenço, eu vi tudo pela TV. Café, eu assisto. Teve um café da manhã, vocês perderam também, quem não veio. O Carlos foi até bom não vir, que ele come muito. Aí sábado foi uma festa bonita aqui do batismo. Você não veio, né? Perdeu o batismo do Vitor ali. Saiu bonitão da água, todo molhado. Aí, nesse momento lá, tinha uma advogada aqui assistindo. E ela ficou impressionada com a festa. Achou fantástico a festa. Aí eu estava passando, ela me chamou. Perguntou se podia estudar a Bíblia comigo. Aí eu falei, não vai dar não, eu estou meio ocupado. Falei, quando a senhora quer? Aí ela falou, o dia que o senhor quiser, tal. Aí, beleza, vamos combinar. Aí combinamos, ela podia quarta-feira, agora passada, que ela é advogada, trabalha muito, tal, não sei o quê. Beleza, pelo WhatsApp. Aí,
Eu dei estudo para uma moça da terra dele, lá em Angola. Eu tive lá em Luanda, na terra dele, fui na igreja, conheci alguns amigos e tinha uma moça lá querendo estudar a Bíblia e ela queria estudar comigo, eu dava estudo daqui para ela lá, pelo Skype. A gente estudava pelo Skype. E aí, essa semana, eu tive o primeiro estudo com ela. A família passou por 3, 4 igrejas, a mãe e os irmãos, agora estão numa igreja pentecostal, ela deu o nome lá. Ela estudou quando criança no colégio adventista, mas nunca quis saber. Aí agora estava aqui, sentiu-se tocada pelo Espírito. Veja o que eu disse aqui, é na igreja que o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Através de quê? De um batismo, de um programa, de uma música, de uma mensagem, de um testemunho. O Espírito Santo usa essas vias para poder tocar no teu coração, beleza? Vamos orar?